Decupagem em galvanizado. A preparação da peça é um pouquinho diferente. Eu vou precisar de uma bandeja para lavar pincéis, verniz spray, pincéis de pelo, pincel chanfrado, pincel vírgula e um pincel estilete, godê flor, esponja, pinta bolinha, um guardanapo, motivo à sua escolha, tesoura, azulejo, um dimensional incolor, tintas acrílicas, marrom, sarja, burgundi, verde oliva e terracota. Primer para metal, vidro e PET. Multicolagem, álcool, um pano, plástico, papel para limpeza, uma peça previamente preparada com primer. E nesta outra aqui é onde eu farei a primeira demão de primer. E um aquecedor. Essa é a nossa peça de galvanizado para iniciar o passo a passo. Como eu disse, vou iniciar nessa peça, pois preciso de um tempo hábil de 24 horas para que o primer seque bem, para poder fazer a nossa técnica. Vou pegar um pouquinho de álcool no pano e passar na peça. Depois de passado o álcool, com um pincel macio de pelo e o primer, carrega bem o pincel e uma demão do primer, esticando bem. O primer vai evitar a ferrugem da sua peça e vai deixar a tinta acrílica aderir à peça, sem que ela descasque ou solte. Espero secar umas 2 horas e dou uma segunda demão. Não vou acelerar essa secagem, ela vai secar naturalmente e essa peça só vai estar pronta depois de 24 horas. Depois de 24 horas, eu tenho a peça seca. Essa é a nossa peça em galvanizado, aqui, e vamos fazer a decupagem. Antes de fazer a decupagem, eu vou fazer um efeito ferrugem. Antes de fazer a decupagem, vou fazer um efeito ferrugem nessa peça, usando a esponja úmida e as cores sarja, burgundi, verde oliva e terracota. Vou começar com terracota. Pego um pouquinho, bato no azulejo e vou dando batidinhas aleatórias na peça, virando a esponja para lá e para cá, na peça toda. Não se preocupe com o cabo por enquanto, que o cabo depois terá uma única cor.
esqueça de virar a esponja de um lado e do outro. Na sequência, um pouquinho de verde oliva. Também virando, misturando com o terracota. E existem outras maneiras de efeito ferrugem, com outros tons, os tons mais amarronzados, os tons mais vermelhos, para imitar aquela peça enferrujada que ficou lá no canto. Essa peça é uma peça de decoração. Agora, um pouquinho de burgundi, um pouquinho de vermelho. Com isso, vai fechando todo o espaço. Usando esse primer, também pode ser feito no vidro e no PET. Vamos colocar um pouquinho aqui dentro, onde não está pegando muito bem. E agora, a última cor. Tiro o excesso no azulejo. Para suavizar os outros tons. Continua na batida, que vira um pouco para cada lado. Com o pincel de pelo e a tinta verde oliva, vou pintar essa alça. Uma demão, seca e mais uma demão. Num verde bem contrastante. Não esquecendo da parte interna. Preparando o nosso guardanapo. Vou recortar, tirando as beiradas, deixando só o motivo central. Como fiz uma imitação de um ferrugem, escolhi um guardanapo com umas galinhas no estilo country. Recorta.
tira as duas películas. Tira a primeira. Tira a segunda. E está pronto para ser decupado. Vamos ver se está do tamanho, se não precisa cortar mais um pedacinho. Certinho. Com o multicolage e o pincel de pelo, vou passar uma camada. Esticando bem. Pega o guardanapo, coloca. Delicadamente. Coloca o plástico, o pano macio e alisa para tirar todas as marcas, rugas e bolhas, sempre do centro para fora. Alisando bem. Se precisar tirar e recolocar, não coloque do lado que já passou, ele tá com cola. Se ficar uma beiradinha sem cola, é só levantar um pouquinho. Pega o pincel, passa, coloca e continua o processo. Mais uma ponta aqui. Pronto. Com o mesmo pincel, uma camada por cima, esticando bem. Pincel deitado para proteção e também reafirmar a decupagem. Pincel deitado, não pincel de pé. Principalmente na ponta do guardanapo. Com o pincel chanfrado, vamos fazer o sombreado. E a cor burgundi. Molhe o pincel, tira o excesso de água, pego na ponta maior um pouquinho de tinta, passo no azulejo e faço a sombra. Novamente, tiro o excesso de água, passo no azulejo, passa como se estivesse passando manteiga no pão.
Agora vamos fazer alguns detalhes na galinha. Com o pinta-bolinha e o vermelho burgundi, reforçar as pintinhas. Para deixar um pouquinho mais saliente. Com o pincel liner e a tinta marrom, e um pouquinho de camurça queimado, dá uma reforçada no ninho, com pinceladas bem soltas. Um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, mistura as duas cores. Com esse mesmo pincel liner e somente a tinta marrom, um pouquinho diluída, aperta e solta. Aperta e solta, para fazer um cipózinho aqui em volta. Aperta e solta. Abusa desse movimento de aperta e solta. Agora venho cruzando. Posso entrar até um pouquinho com a camurça queimada agora, para dar uma diferença. Aperta e solta. Mais uma vez. Um pouquinho mais claro. E já tenho aqui um cipózinho em volta do galinheiro. Com o dimensional brilhante incolor, colocar um pouquinho na asa. Depois que ele seca, ele só vai dar o volume, vai desaparecer. Vai ficar só o volume. Um pouquinho aqui no papo. O incolor para não tirar a cor. Agora com o pincel vírgula, usando terracota e verde,
o verde na ponta maior e o terracota atrás. Na digital do pincel, folhinhas. Deixa secar bem. E por último, uma mão de verniz. E está pronta a nossa peça.